dos abraços. Senhor, isso é muito importante. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos entendendo que aqui na Tua casa, Senhor, é o melhor lugar para estar, Senhor, junto com os irmãos, meu Pai. Senhor, muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Meu Pai, abençoe as ofertas, os dízimos que foram aqui colocados. Mais do que o dinheiro, o Senhor quer o nosso coração, meu Pai. E louvado e bendito seja o Teu nome, porque do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor são todas as coisas. Glórias sejam dadas somente a Ti, meu Deus. Toda a honra e toda a glória, meu Pai. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos. E continue falando aos nossos corações, através da palavra que será aqui pregada. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? É bom estarmos aqui reunidos mais uma vez. Nós somos gratos a Deus por nos oportunar esse momento precioso na sua presença, junto com os irmãos, na bênção da comunhão. Eu quero, nessa noite, começar a falar ou trazer algumas pregações nos nossos próximos cultos sobre igreja. Vamos falar sobre igreja, né? Falar sobre a realidade de uma igreja, um ambiente espiritualmente reformado e saudável. É um tema que nós vamos abordar durante algumas mensagens aí para as nossas vidas. Essa bem será uma mensagem que você vai ouvir mais de uma vez. Nós vamos estar abordando esse assunto não num formato de exposição bíblica, mas de uma abordagem bíblica a respeito do assunto igreja. E nós comemoramos no último dia 31 de outubro 506 anos da Reforma Protestante. A nossa igreja, ela é de linha reformada. Então, o legado histórico, a herança que nós temos dos nossos irmãos, elas devem ter algum significado para a prática de igreja, para viver igreja. Tudo que nós falamos da Reforma Protestante, o mais importante é aquilo que a Reforma Protestante gerou no ambiente de igreja. A mudança de cenário com relação aos pilares da Reforma Protestante, onde nós olhamos para sola gratia, sola fide, solus Christo, sola Scriptura, sola Deo Gloria. Nós estamos falando de um resultado ou de prática na vida de uma igreja, que vai impactar tudo ao seu redor. E quando nós olhamos para esse assunto, as pessoas elas sempre nos perguntam, né, pastor, quando lá em Campos o pastor Lemuel me chamou, né, o Leandro estava lá, o Miguel, o Ezequiel, o pastor Lemuel chamou os pastores, e na hora, o pastor Everton, fala de onde você é e pastor de que igreja, né? E aí, nós somos uma igreja reformada, uma igreja batista reformada. E nós precisamos entender que característica é essa que nós apresentamos, né? E aí eu fui me apresentar e o Leandro falou assim, achei que você ia falar Igreja Reformada de São Fidélis, né? Ainda não, e quase então, nós já podemos dizer isso. Nós estamos aí a um passo dessa atualização, dessa postura, dessa formatação. Nós temos orado, essa semana foi uma semana de muita oração, de pensar muito sobre isso, de conversar muito com a minha família sobre isso, de rever algumas questões sobre isso, de falar com amigos que são bem próximos, conversar sobre esse assunto, conversar com outros pastores mais experientes sobre essa ideia, e os irmãos estejam orando, porque de fato nós queremos apresentar características reformadas, de uma igreja reformada, características que nos levam a apresentar um ambiente saudável, uma vida de igreja que tem as marcas de uma igreja reformada. E quando nós olhamos para isso, nós vamos falar
um pouco sobre isso no decorrer desses dias. Esse domingo é importante para você. O nosso próximo módulo de Escola Bíblica Dominical é a Reforma e os Reformadores, né? Nós teremos aí mais de 15 aulas sobre a reforma e sobre os reformadores, para nós entendermos. O que é isso, pastor? O senhor fala de uma igreja reformada, o senhor fala que é batista reformada, o que é isso? É igual renovada? O que é? Uma batista renovada e tem a batista reformada? A verdade é que nós, quando ouvimos falar sobre isso, às vezes imaginamos coisas que não é verdade, né? A gente foge da nossa compreensão. Nós queremos, então, o objetivo desses sermões aqui é, de fato, apresentar o que é uma igreja reformada. Pode tirar o agudo. O que é uma igreja reformada? E quando nós falamos sobre isso, irmãos, nós vamos olhar à luz das Escrituras. Não é nada da minha cabeça, eu não estou inventando uma igreja nova, eu não estou criando, o pastor teve uma visão, um sonho, o pastor estava lá e Deus revelou uma igreja para ele. Não tem nada disso, isso tudo é balela. Isso tudo é gente que está com preguiça de estudar a Bíblia, de olhar para a história do cristianismo e fica tentando criar ideias que não são verdades. Então, abra sua Bíblia comigo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, vamos partir daí. Se coloque de pé para a leitura da palavra de Deus. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Está aqui na tela, se você não achou. E se você assim puder fazer, acompanhe comigo na tela e vamos ler juntos, todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Escrevo estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se Deus demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém? Pode se sentar. Primeira coisa que nós olhando para esse texto, devemos pensar, para depois trazermos aqui alguns pontos práticos a respeito de uma igreja reformada, ou uma igreja que é um ambiente espiritualmente reformado e saudável. A reforma, principalmente, trouxe algo que fosse um retorno à espiritualidade da igreja. Qual é o quadro, irmãos, que antecede a reforma? A igreja estava se desviando, e o passo do desvio da igreja foi, primeiro, a igreja se tornar a religião oficial do Estado. O cristianismo torna-se religião oficial do Estado, onde o papado passa a ser controlado pelos imperadores. Primeiro desvio. Em sequência, o que acontece? A estrutura política da liderança da igreja. A estrutura política. Os imperadores começaram, eles, dizer quem deveria liderar ou não. Depois disso, na história da igreja, começa-se, então, a oração pelos mortos, adoração a Maria, indulgências, e onde estoura a reforma protestante, na figura de Martim Lutero, não sendo ele o primeiro a colocar-se em oposição aos abusos da igreja, acontece que os líderes da igreja, naquele tempo, passaram a usufruir dos recursos da igreja em detrimento da necessidade do povo. Ou seja, eles passaram a se engordar em suas vaidades e abusar de tudo aquilo que a membresia da época tinha para oferecer ao povo. O que acontece é que, no decorrer da história, a Bíblia foi sendo tirada da vida da igreja, pequenas homilias somente, algumas leituras pequenas em uma língua que não era a língua comum do povo, as homilias, pequenos trechos, pequenas leituras, leitura das Escrituras, eram feitas em latim, de modo que o povo não entendia bulhufas do que estava falando. A mesma coisa se eu chegasse aqui agora e começasse a pregar em inglês, falar em inglês aqui, vamos pregar em inglês.
Só o Miguel talvez entenderia, algumas pessoas entenderiam uma palavra ou outra, a maioria do povo comum não saberia o que estava sendo pregado. Então, a Bíblia deixou de ser comunicada ao povo. Esse texto, ele nos leva a uma realidade que nós devemos pensar sobre a estrutura, a organização de um ambiente que é espiritualmente reformado e saudável. Escrevo-te essas coisas esperando em ver depressa. Paulo, aquele que tinha organizado uma igreja e deixado líderes naquela igreja, ele tinha o desejo de estar com aqueles irmãos para trazer ensinos, para trazer a palavra de Deus para aqueles irmãos. E ele vai dizer o seguinte: se eu tardar, você saiba como convém andar na casa de Deus, como as pessoas devem se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e esteio, ou coluna e fundamento, ou coluna e alicerce da verdade. O que nós vemos aqui, primeiro, é que a igreja, você não anda como você quer. O texto está falando aqui, um ambiente espiritualmente reformado e saudável, não é um ambiente que você fica como você quiser. Algumas pessoas já me abordaram e falaram: seu pastor, na sua igreja, você não aceita isso? Lá na igreja que você pastoreia, isso não pode, mas a Bíblia não fala para ir como está. O chamado do evangelho não é o chamado venha como está. Sim, irmãos. E qual é o momento que eu disse para alguém que não é isso? Qual é o momento que eu falei que é proibido qualquer pessoa entrar aqui? Ou qualquer pessoa vir congregar com a gente? Não interessa. Prostitutas, drogados, viciados, adúlteros, e de toda sorte de pecados. Pode vir. Pode vir. Agora, o chamado do evangelho é para vir como está, mas não é para ficar como quiser. E nós precisamos entender isso, irmãos. Um ambiente espiritualmente reformado e saudável, as pessoas veem como elas estão, mas elas são confrontadas com a pregação do evangelho, e elas não continuam andando membros daquela igreja como elas quiserem. Isso não. Isso não. Como as pessoas devem andar na casa de Deus. Eu estou convencido, primeiro ponto para mim é esse, que uma igreja reformada, ela nunca será uma igreja de números mirabolantes de membresia. Esse negócio de correr atrás de encher a igreja a todo custo, é negociar como as pessoas estão andando, pertencendo à casa de Deus, e nós não estamos dispostos a isso. O movimento da reforma protestante foi contra a ideia de que a igreja podia ser como ela quisesse ser, e ir se adaptando de acordo com a ideia do imperador, com a época. E os reformadores vêm pregando uma mensagem contra essa ideia, de que poderia ser igreja como quisesse ser. Não, igreja só tem sentido porque pessoas estão reunidas ali. Igreja só tem sentido porque juntos nós formamos uma igreja. Agora, nós devemos formar uma igreja, ser casa de Deus e andar como convém. Mas se eu tardar, saiba como convém andar. Como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Esse é o segundo ponto. A igreja não é nossa, não é do nosso jeito, não é do pastor. A igreja é de Deus. Uma igreja reformada não é uma igreja que pertence à associação, à convenção, uma estrutura que mais prejudica do que ajuda. Não, é a igreja do Deus vivo. Não é a igreja do pastor Everton, não é a igreja do Ezequiel, não é da preferência do Carlos Júnior. É a igreja do Deus vivo. Pastor, não gosto daquele jeito de música. Canta cantor cristão, canta músicas históricas, não estou gostando disso. O problema é seu. Nós não estamos cantando para você, nós estamos cantando para Deus. Pastor, não gosto de pregação que fica confrontando, falando de pecado, falando de inferno, falando que a pessoa nasceu em pecado, está tudo condenado se não tiver arrependimento. Pregação que fica... O problema é seu.
eu não estou pregando para te agradar, eu estou pregando para anunciar a verdade de Deus, a igreja do Deus vivo, a palavra do Deus vivo e a pregação do Deus vivo. Nós temos que entrar no eixo, irmãos. Pastor tem que entrar no eixo da palavra, para pertencer a uma igreja batista reformada. O preço maior quem paga sou eu. Você vai ter que pagar o preço, mas o maior preço de uma igreja reformada quem paga é o pastor. Primeiro que nós estamos indo na contramão de um sistema que está de modo brusco, tentando rolar por cima da gente, tendo o pastor como um imbecil, um idiota, que não sabe o que está fazendo. Ah, que bobão! Ah lá, cheio de piadinha. Não, irmãos, o preço vai ser pago, porque a igreja não é minha. Eu não estou aqui para fazer do meu jeito, para fazer o que eu quero, vou botar a igreja do meu jeitinho. Pintar da corzinha, que essa cor não gosto, vão pintar dessa, não. Nada disso. A igreja é a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo. E isso nos chama a atenção de que Deus não é o Deus que deu a igreja aos homens e saiu de cena. Ele é vivo, atuante, operante. Ele opera no meio do seu povo, da sua igreja. Por isso ele quer uma igreja para a sua glória e não para o prazer do homem. Já ouviu uma frase assim: vá numa igreja onde você se sinta bem? Você já ouviu isso? Essa é uma frase que o diabo tem usado para acalentar o ego de muitos pecadores. Ou eles vão na igreja, escutam uma palavra que confronta eles, não me senti bem naquela igreja. Aí vai procurar uma igreja onde não prega sobre pecado. O cara é um adúltero miserável, não quer abandonar o adultério, ele vai numa igreja que a pregação é contra o adultério. Aí o que ele fala? Não gostei, não me senti bem. Claro que não se sentiu bem. Você está vivendo pecado. E eu não estou disposto a ser pastor de pessoas que se sintam bem nos seus pecados. Eu quero que você se sinta bem, sim, bem acolhido, bem amado, bem abraçado, bem assistido, bem discipulado, mas não bem vivendo o seu pecado como você bem quer. Não, jamais. Se a palavra te confrontar, esse ambiente que é saudável, reformado, ele quer que você abandone o seu pecado, para você ser abraçado, acolhido, amado e caminhar firme na comunhão. É isso que nós estamos aqui dispostos, irmãos, porque esse Deus opera no meio do seu povo, Ele é vivo. Essa igreja, por último, na exposição do texto, para entrarmos em pontos práticos, essa igreja, ela é coluna e esteio. Eu gosto de usar essa palavra, esteio. Isso tem um peso, essa palavra tem um peso. Coluna e esteio da verdade. Ela não é, a igreja não é uma igreja que se amolda aquilo que eu quero ou para ser conforme a cultura impõe que ela seja. Não, ela é coluna e esteio da verdade. Ela está alicerçada. Isso aqui nos chama a atenção para um alicerce firme, uma base sólida. Está fincado o alicerce. O esteio, que é a verdade, a palavra, ele está fincado, ele não pode ser removido. Aqui nos chama a atenção para a centralidade das Escrituras no ambiente reformado saudável. A centralidade das Escrituras. Coluna. Tira essas colunas daqui. Tira essas colunas aí. É lógico que na construção moderna não se usa isso mais. Se faz vigas mais grossas para o cálculo de sustento daquilo que está em cima. Tira essas colunas que estão aqui, você vê o que acontece. O que acontece, irmãos? O seu arino vai cair aqui, ó. Blum, no nosso meio. Com sofá, com televisão, com tudo. Tira para ver. Coluna, é sustento. Se não tiver, tudo cai. Se tirar a palavra da igreja, a igreja afunda. Ela cai, ela vai sucumbir. Se tirar a palavra, se uma igreja sai da centralidade das Escrituras, ela afunda. Pastor, mas toda igreja que você vai está pregando, tem a Bíblia aberta, está pregando. Tem a Bíblia aberta, mas está fazendo um recasamento atrás do outro. Tem a Bíblia aberta, mas tem coreografia no culto público. De onde saiu essa desgraça? Está com a Bíblia aberta? Está com a Bíblia aberta, mas tem pastor divorciado, recasado de novo, sendo consagrado pastor. Que a Bíblia está aberta onde? Está alicerçado, na verdade? A palavra está ali central? Ou a palavra está ali, mas quando ela me incomoda, nós arredamos, afundamos na miséria do pecado.
mas vamos andar para frente, né? Não tem problema. Não, a palavra, ela não pode ser mexida, tirada, colocada de lado. A coluna e alicerce da verdade, ela está ali, irmãos, fundamentando, estruturando, direcionando, capacitando, orientando. E a igreja reformada, o ambiente espiritualmente reformado, saudável, está alicerçado na igreja. Mas agora, deixa eu falar de aspectos práticos dessa igreja reformada. E aí, pastor, como é que é, então, essa igreja que é de Deus, não é minha preferência, ela tem um Deus vivo atuando e ela vive para a glória de Deus, não para o nosso próprio interesse, ela tem a palavra centralizada, como é que funciona? Primeiro, ela busca aplicar os princípios bíblicos, os valores históricos e as doutrinas centrais e os documentos balizares à realidade do seu tempo. Princípios bíblicos, primeiro, começa na palavra, com os princípios. Os valores históricos. Qual é a nossa herança? De onde nós vimos? Para esse evangelho chegar até nós, qual foi o meio que Deus usou para que ele fosse pregado? Os nossos pais na fé, os nossos primeiros batistas particulares, os batistas reformados, quando surgiram, o que eles pregavam? O que era um ambiente bíblico para eles? Isso tem que fazer sentido para o nosso tempo. As doutrinas centrais. Por exemplo, nós somos reformados e fazemos confissão dos 5 solas. E se você é membro dessa igreja, você tem que aprender. Quando eu falo 5 solas, eu estou falando de 5 solas de sapato, não. Né? Eu estou falando de somente. Solas significa somente. Quando eu digo, então, sola escritura, ou sola escritura, eu estou dizendo somente a escritura. Quando eu digo sola fide, eu estou dizendo somente a fé. Quando eu digo sola gratia, eu estou dizendo somente a graça. E quando eu digo soli deo glória, eu estou dizendo glória somente a Deus. Então, quando eu vou aqui dizer, nós somos reformados e que faz sentido, doutrinas centrais históricas, é que dizer que a salvação é somente pela fé. Que Deus salva o homem, não porque o homem foi bonzinho, e ele falou assim, eu escolhi, eu aceitei Jesus. Já escutou isso, né? Não, quem quer aceitar Jesus, como se Jesus fosse um produto de feira, eu estou aqui vendendo Jesus, e a pessoa vai aceitar Jesus. Não, é Deus que nos aceita, nós pecadores miseráveis, e isso é graça, e é somente pela graça que Deus faz isso. Como? Quando Ele nos leva a crer em Cristo Jesus somente. Eu não creio em Cristo e no nome da igreja. Eu não creio em Cristo e na minha capacidade, nas minhas obras. Eu não creio em Cristo e no meu dízimo. Eu não creio em Cristo e no meu bater de ponto de domingo a domingo. Eu sou salvo, Cristo me salvou. Mas se eu não bater meu ponto, eu não vou ser salvo. Eu não creio que Cristo deu a sua vida, morreu na cruz, na expiação limitada, para me dar uma salvação transitória, que quando eu estou firme, e ali obediente, fugindo do pecado, dando dízimo, lendo a Bíblia, orando, eu estou salvo. Mas quando eu paro de fazer isso, eu perco a salvação. Isso é pelagianismo. É a ideia de que o homem é salvo enquanto ele faz alguma coisa para ser salvo. E o que mais temos aí são igrejas semi-pelagianas. Quando eu digo que é sola escritura, é porque é da palavra que vem a pregação. E quando eu digo soli deo glória, é que o nosso Deus é o único digno de glória. É tudo para a glória dele. É tudo aqui está acontecendo para a glória dele, irmãos. Nós fazemos café da manhã, nós estudamos a Bíblia, nós nos abraçamos, nós oramos, nós lemos a palavra, nós louvamos, nós perdoamos os pecados uns dos outros, nós abraçamos o necessitado, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo, nada tem sentido se não for para a glória de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal
pedra angular desse alicerce. O que esse texto está dizendo? Que a igreja em Efésios não estava, a igreja em Éfeso, a igreja de Efésios, não estava fundamentado em algo novo que Paulo tinha trazido para eles. Ela estava edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tinha uma base, tinha uma estrutura, tinha uma herança, que aqueles irmãos estavam perseverando, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular, o principal fundamento é Jesus Cristo. Quando Pedro fez uma declaração dizendo: Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu para ele: disseste bem, e não foste carne nem sangue, mas o próprio Pai que te revelaste. E ele vai dizer: e sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja. Sobre a verdade de que Cristo é o Filho de Deus. Deus fundamenta a sua igreja. Mais um texto da palavra de Deus, Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: por isso, é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois, se a mensagem proferida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons no Espírito Santo, distribuídos conforme a sua vontade. Eles ouviram alguma coisa que não foi invenção da cabeça deles. Nós ouvimos alguma coisa que não foi criado. Irmãos, eu não tenho absolutamente nada para criar de novo para a igreja. Na verdade, toda vez que o homem tenta criar alguma coisa nova para a igreja, ele desvia a igreja de alguma verdade da palavra de Deus. Sempre que a igreja tenta inovar, ela se compromete. Ela negocia alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos. Uma igreja reformada, um ambiente espiritualmente reformado, saudável, busca aplicar os princípios bíblicos, os valores históricos, as doutrinas centrais e os documentos balizares, a realidade do seu tempo. O que essa parte final diz? A realidade do seu tempo. Nós não estamos aqui tentando estruturar uma igreja de 1517, irmãos. Vamos fazer uma igreja igual era 1517. Vai dar tudo errado. Não iremos conseguir nos conectar à nossa realidade. A cultura de 1517 era completamente diferente, aversa ao cristianismo como a nossa, mas diferente da nossa. A realidade de Genebra não é a realidade aqui de São Fidélis. Nós devemos buscar, de modo claro, aplicar tudo isso à realidade do nosso tempo. E quando nós fazemos isso, na ação do Espírito Santo, nós conseguimos nos conectar à mensagem e atingir o coração dos pecadores. E isso traz consigo o segundo ponto, que uma igreja reformada, um ambiente espiritualmente reformado e saudável, deve buscar fugir do pragmatismo e do sincretismo. Eu vou explicar para você o que é isso, eu não estou xingando nem falando em línguas. Tá? Primeiro, pragmatismo. O que é o pragmatismo? No ambiente religioso, o pragmatismo tem por intenção validar determinada conduta, mesmo que ela não tenha respaldo bíblico, baseada apenas em seus resultados e experiências. Isso é o pragmatismo. Você tenta moldar ou validar algo para a vida da igreja que não está na Bíblia, mas por causa de mera experiência e porque aquilo deu resultado em algum lugar. Você valida aquilo como uma regra para o ambiente, para a igreja. Isso é o pragmatismo religioso.
completamente errado. Nós não podemos ser assim. Nós devemos fugir disso. E do sincretismo. O que é o sincretismo? Sincretismo é qualquer prática religiosa que provém da fusão com outros assuntos, ou com outros aspectos, ou com outras ideias. A fusão. Isso é o sincretismo. Por exemplo, nós queremos ser uma igreja, pregamos a palavra de Deus. Mas nós devemos também prezar por uma causa social. Nós devemos ter um ideal político também. Nós devemos, então, também olhar para as religiões que estão à nossa volta e buscar um contato ou uma comunicação para absorver alguma coisa que dá certo lá e trazer para aqui, para a nossa realidade. É quando nós olhamos simplesmente para a história, aquilo que foi vivido lá atrás deu muito certo e tentamos aplicar aquilo goela abaixo aqui na nossa realidade. Também erramos. Terceiro, essa igreja que é do Deus vivo, que é casa do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, essa igreja que está fundamentada, na verdade, ela não deve tentar ser a cópia de outra igreja. Nós não estamos aqui para tentar ser a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós não estamos aqui para tentar ser a Igreja Batista Aliança do Calvário. Nós não estamos aqui para tentar ser a Igreja Batista Reformada de Campos. Nós somos uma comunidade com características que são próprias nossas, pessoas que são daqui, a nossa realidade. Nós não devemos tentar ser a cópia de outra igreja. Você já viu alguma igreja errando, tentando ser a cópia de outra igreja? O cara vai lá no congresso, acha lindo o que os pastores compartilharam com eles sobre a realidade de igreja deles lá. Aí eles vêm, trazem para a igreja deles aqui e empurra a goela abaixo. Vai ser assim também. Só que a nossa realidade é outra, irmãos. Aquilo que dá certo em uma igreja, numa metrópole, nem sempre, ou quase nunca vai dar certo numa igreja que é aqui, uma igreja de zona rural, uma igreja simples, uma igreja de cultura de cidade pequena. Nós não podemos cair na tentação de olhar para as grandes igrejas que estão fundamentadas na palavra, estão dando certo, e tentar ser a cópia delas. Glória a Deus, porque existe grandes ministérios que são exemplo para nós, que nos encorajam, que estão ali para trazer recursos. Mas nós não estamos aqui para tentar ser a cópia de outra igreja. Quarto, esse ambiente espiritualmente reformado, saudável, está sempre respondendo às necessidades da sua realidade, sem comprometer a missão central de uma igreja. Deixa eu te perguntar, você sabe qual é a missão central da igreja, irmão? Você sabe qual é a missão central de uma igreja? Nós estamos plantando uma igreja aqui. Qual é a missão central de uma igreja? A igreja existe para quê? Você já parou para pensar sobre isso? É para as pessoas se reunirem, para a gente tomar café, para a gente ter ali um lugar para ir, para ser um clube. Qual a missão central da igreja? Ela é dupla. A missão central da igreja é dupla. É pregar o evangelho e glorificar a Deus. É a missão central da igreja. Nós devemos estar atentos às nossas necessidades à nossa volta. As necessidades que estão à volta da igreja, da realidade da igreja. Mas nós não podemos comprometer a missão central da igreja. Atos capítulo 3, os apóstolos ficaram em risco de comprometer a missão central. Eles estão subindo para o templo na hora nona, eles vão orar, eles vão ali orar, buscar a Deus, estudar a palavra, e tem alguém na porta, doente, aleijado. É uma realidade que está à volta da igreja. Pedro e João olham para aquela realidade
para aquela necessidade de tocar o ferido, o necessitado. Eles não negligenciam aquela necessidade. E Pedro vai falar: não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele foi sensível à realidade. Ele teve sensível à necessidade à sua volta. E às vezes nós estamos aqui focados na pregação do Evangelho, no estudo da palavra, nós estamos dedicados em um ambiente saudável, espiritual, mas nos tornamos frios no contato com a necessidade à nossa volta. Nós não conseguimos perceber a nossa realidade, onde nós estamos inseridos. E isso é um erro. Eles perceberam a necessidade, a realidade, mas eles não perderam o foco. O que o texto continua dizendo? E conclui: eles entraram no templo, e ali se juntou um grande número de pessoas que ficaram admirados por causa do que foi feito. Eles não ficaram lá fora e fizeram propaganda daquele milagre e pararam naquele milagre, não. Eles continuaram fazendo o que eles tinham que fazer. Atos capítulo 6 é um outro momento em que a igreja, ela se coloca numa situação que ela tinha que responder à necessidade à sua volta. A partilha com as viúvas, né? As viúvas gentias, as viúvas da Judéia, as hebreias, e aí teve uma divergência. Não estão dividindo errado, estão compartilhando errado, tem gente com preferência para vir aqui e pegar aquilo que necessita. Aquilo que poderia ser uma distração, não tirou o foco da igreja. Os apóstolos, eles não passaram de largo disso. Eles não negligenciaram aquela questão que estava trazendo dificuldade na vida da igreja. Eles não deixaram de observar a necessidade à volta deles. Mas eles elegeram os diáconos e disseram: quanto a nós, nos dedicaremos ao estudo da palavra e à oração. Eles não perderam o objetivo. Eles não olharam para a necessidade e negociaram o evangelho com a necessidade. Nós precisamos estar atentos a isso. Quinto, um ambiente reformado, espiritualmente saudável, busca desenvolver com intencionalidade. Para onde nós queremos ir, irmãos? Quem nós queremos ser? O que nós queremos ser como igreja? Você está ouvindo aqui, domingo após domingo, ensino na escola bíblica dominical, pregação. Qual tem sido a sua aplicação prática na sua vida de tudo aquilo que você está ouvindo aqui? Vamos começar por hospitalidade. Como é que está a hospitalidade lá? Você está visitando seus irmãos na fé? Você está recebendo irmãos na sua casa para compartilhar o evangelho com eles? Como é que está isso aí? Evangelismo. Falamos aqui durante 2 meses sobre evangelismo e evangelização. Você está evangelizando? Qual tem sido a sua intencionalidade com relação à vida de uma igreja reformada, um ambiente espiritualmente saudável? Qual tem sido sua intenção? Você tem vivido aleatoriamente como um crente? Você tem sido um membro aleatório? Ou você sabe para onde a igreja está indo, o que está sendo ensinado, o que está se exigindo do membro? Começamos a ensinar aqui agora sobre a leitura comunitária das Escrituras. Você já procurou alguém para ler a Bíblia junto essa semana? Já estamos no capítulo 4 de Marcos. Você já aprendeu algumas coisas que você pode ler e explicar para alguém. Com quem você leu? Qual tem sido a sua intencionalidade? Não, eu sou membro da igreja. E aí? Você é um peso morto? Você está aqui só compondo número? Nós não precisamos de membros para compor número no hall de membros. Nós não queremos ser uma igreja inchada.
Quantos membros? Quantos frutos? Estão ganhando quem para Jesus? Estão evangelizando quem? Qual foi a última vez que você levou um amigo não crente na sua casa? Sentou com ele, com a família dele, serviu um jantar, pregou o evangelho, falou, olha, nós somos uma igreja reformada, não sei qual é a sua percepção de igreja na nossa cidade, não sei o que você entende de viver numa igreja, mas eu quero te dizer que o evangelho de Cristo Jesus é isso. Ele veio, morreu, ressuscitou, deu a vida por você, e nós estamos ali nos reunindo para viver uma comunidade saudável, viver em Cristo. Você fez isso? Você não pode ser um membro que é alguém que desfruta de tudo que o ambiente te proporciona, mas não vai levando as boas novas consigo. As ideias, elas são exclusivas para aqui. Estou aqui, essas ideias fazem sentido. Quando eu saio daqui, não faz sentido para mim. Perde a intencionalidade. Sexto e último. Uma igreja firmada na verdade, a igreja de Deus, que não está preocupado em agradar homens, ela apresenta as características do cristianismo prático, irmão. E isso aqui nós estamos precisando. Eu não só me junto na igreja, estou ali, sou mais um e daqui a pouco vou para casa e nada faz mais sentido para mim ali. O que o cristianismo tem feito você viver? Como que o cristianismo tem pautado na sua vida para que você viva? Qual tem sido o resultado do evangelho na sua vida? Qual é o resultado do evangelho na vida dessa igreja, irmãos? O que essa igreja que é de Deus, é casa de Deus, é uma igreja que não pertence ao pastor, não, é porque o pastor vive daquele jeito, ele veste-se assim, ele fala assim, eu vou falar assim. Bola fora. Não, porque aquela igreja, né, o grupo preferido é esse, os pregadores preferidos são esses. Joia? E o que isso tem feito sentido no seu viver? Como que isso tem pautado a sua vida e você tem conseguido apresentar aspectos práticos de um cristianismo que as pessoas olhem, que as pessoas ouvem e que as pessoas percebem que não é meramente vazio. Você não é membro de uma igreja que só quer compor a associação. É mais uma igreja, está lá, faz parte daquela igreja. Não, eu vou em tal igreja, que é de associação. Não, irmão, preste atenção. O que o cristianismo tem feito você viver, que tem apresentado na sociedade as marcas de uma igreja verdadeira, da igreja do Deus vivo, de uma igreja que está fundamentada na verdade. Qual é o impacto que esse evangelho que você vive, que você busca, tem causado em São Fidélis? Na sua família, na sua rua, no seu vizinho, no seu trabalho. O que esse fundamento que nós estamos agarrados nele e não arredamos e dizemos, Deus, nós não queremos sair daqui, tem feito você viver, irmão? Se tudo que você tem conseguido alcançar, vindo aqui nessa igreja, é ser meramente um religioso, eu quero te dizer, tchau, obrigado. Se tudo que você tem objetivado em ser membro dessa igreja é simplesmente cumprir com as tarefas morais e religiosas, quero te dizer, tchau, obrigado. Se tudo que você tem conseguido desfrutar desse ambiente é vir aqui, ouvir bom sermão, ser abraçado, estar seguro de uma boa teologia e ir para sua casa e isso não fazer o menor sentido no seu viver, tchau, obrigado.
Eu quero empregar todas as minhas energias no reino em prol de pessoas que estão dedicadas em agarrar o Evangelho, em fazer o Evangelho ter sentido na sua vida. Como eu trato meu marido, como eu trato minha esposa, como eu trato e crio os meus filhos, como eu sou um funcionário, como eu sou um chefe, como eu sou filho, como que eu me visto, como que eu falo, como que eu me comporto, como que eu compro, como que eu estudo, como que eu me dedico, como que eu sou, sendo cidadão do reino, vivendo na sociedade decaída, como que eu uso minhas redes sociais, como que eu emprego aquilo que eu sei no meu cotidiano. Nós não estamos aqui para encher o ego de ninguém, para que as pessoas possam sair daqui dizendo, olha, leva mal não, mas minha igreja é uma igreja séria, está lá no Evangelho, está sendo um ambiente saudável. E aí, como é que está sendo saudável? Como? Por quê? O que isso tem gerado na sua vida? Como que você tem respondido a isso? Irmão, eu quero concluir dizendo o seguinte: esse ambiente espiritualmente reformado, saudável, exige de nós comprometimento e compromisso. E são duas palavras que muitos crentes estão cortando de longe hoje. Se comprometer em dizer, eu quero ser parte disso. Isso aí eu sou parte eu estou vivendo isso aí. É isso mesmo, pastor. Nós estamos juntos. Eu vou pagar o preço. Eu vou seguir. E compromisso. Não, pastor, pode deixar. Eu assumo esse compromisso. Eu não vou dar. Não, o que está precisando? É comigo mesmo. Eu dou sequência, eu sou ativo, eu sou participativo. Eu não sou oscilante, eu não sou vacilante, eu tenho compromisso. Irmão, por que a gente está vindo aqui? Por que a gente veio de manhã? Por que a gente veio agora? Por quê? Por que eu estou aqui pregando e não estou pregando sopa rala? Uma mensagem cheia de desculpa bíblica, só para dizer que estou pregando a Bíblia. Porque eu tenho compromisso, irmãos. Por que as pessoas chegaram cedo, levantaram essas portas, prepararam um café? Por que as pessoas vieram aqui e tocaram uma música? É compromisso, irmãos. Por que eu venho e sento no banco e escuto a pregação? Por que eu me comprometo em participar, em ser ativo, em ir, e não faltar, ir quando der? Porque é compromisso, irmãos. Nós não podemos negligenciar o fato de que o Evangelho nos exige compromisso. E quantos crentes que estão arrolados em membresias, até mesmo na nossa membresia, e não querem compromisso com o Evangelho, não querem compromisso com a igreja, não estão comprometidos com o Evangelho, com a igreja. E tudo vai bem, até que se exige. E pode ficar tranquilo que o pastor vai passar a exigir. Se os irmãos não sabem, por força de regimento estatutário, se faltar 3 meses seguidos na nossa igreja, é desligado automaticamente. Ué, pastor, como é que faz? Eu só vou visitar para comunicar. E vem uma barca agora aí grande, tá, irmãos? Tem uma assembleia e vai ser uma barca grande. Ah, estou com o nome lá na igreja. Você é membro de onde? Igreja Batista de Água Fria. Os últimos membros que chegaram, eles não sabem o nome. Tem membro da nossa igreja que, se você perguntar aos mais novos aqui, nunca viram. Que membro é esse, irmãos? Peso morto. Peso morto dá trabalho para carregar, tá? Você carregar uma pessoa viva, ativa, você carrega tranquilo. Agora, você deixa uma pessoa desmaiar ali e você põe ela no chão, parece que o peso dela dobra.
Eu sei o que é isso, de vez em quando o Simário dá um apagão. Agora, graças a Deus, não. É o peso triplica. E nós não podemos cansar a nossa eclesiologia, irmãos, para carregar peso morto. Alguém perguntou para um grande pregador, teólogo, Leonardo Ravenhill, você ora pelos mortos? Certamente um católico perguntando. E ele respondeu, não, eu não oro pelos mortos. Eu prego para eles, domingo após domingo, nos meus cultos. E a sensação como pastor, olhando para alguns membros da nossa igreja é essa. Estou pregando para morto, não está reagindo. Morreu, não está correndo mais a veia do evangelho, não corre sangue na veia do evangelho mais, irmãos. Está morto. Não faz sentido pastorear morto. Nós precisamos e iremos exigir comprometimento e compromisso dos nossos membros. Pastor, não quero compromisso. Irmão, tá joia. Então, fique tranquilo, vai na próxima sessão, vou apresentar o seu nome para o desligamento. Pastor, compromisso. Olha, pastor, não posso assumir compromisso, pastor. Sabe como é que é, né? Tem um lazer, tem a vida em família. Sabe como é que é, né, pastor? Família em primeiro lugar. Não é isso não, pastor? Tem que dar atenção. Minha família. Estou falando que não, irmãos. Só que a atenção que você está dando à família, desconectada do ambiente saudável, bíblico, vai chegar um momento que você vai passar apuros. Está dando atenção sem dar qualidade. E a maior qualidade que nós damos para a nossa família é estar inserindo ela no Evangelho. E onde que você insere a família no Evangelho, se não no ambiente da igreja? É onde? Na praça que você insere a família no Evangelho? É onde? É lá na sua sala de jantar, servindo uma boa comida para a sua família? É lá? É na frente da televisão? Não é, irmão. Não é, é aqui. Por que nós estamos com essa luta toda para ser uma igreja saudável? É para que a sua família esteja conectada ao Evangelho, e o Evangelho faça a sua família ser frutífera. Ah, pastor, sabe como é que é? Eu me cansei tanto no sábado, aonde? No meu lazer. E não deu para me ir no domingo na igreja. Meu irmão, está errado. Você pode ir para o seu lazer, pode se divertir, pode, mas saiba que domingo, a menos que você não queira que se exija o mandamento, né, de ter um dia, te obrigar a ter um dia por causa do mandamento, a menos que você não entenda, tenha uma mentalidade, o domingo é o dia do Senhor, irmão. Eu converso com pessoas que, quando não podem vir ao culto domingo, é um rasgo no coração delas. Puxa vida, eu não posso, não vou conseguir, estou numa escala, estou num compromisso. Agora eu converso com outros que, irmão, não deu para ir, pastor, não deu não, né? Mas domingo que vem eu estou lá, como se fosse assim, passou batido, não tem problema. Está errado. Está errado. Precisamos saber que Deus tem um modo como nós devemos andar, como convém a nós andar. Porque esse ambiente aqui, ele não é um ambiente que eu proporcionei, é um ambiente que o próprio Deus proporcionou, Ele que nos garantiu estar aqui. Segundo, isso aqui tudo é para Ele. A Bíblia diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Isso deve te causar temor. Isso deve te causar temor. Eu pertenço à igreja que é do Deus vivo. Isso deve te fazer um arrepio, suspirar do alto do couro cabeludo até embaixo das costas. Arrepiar sua coluna. Você não pode ficar aqui de qualquer jeito. Você não pode pertencer a essa igreja de qualquer jeito. Você não pode estar aqui dizendo, não tem nada a ver não. Pastor não sabe, irmão nenhum sabe. O dono da igreja sempre sabe. Ele é onisciente. Pastor, eu gosto de ir aos cultos, quando eu estou lá, eu sinto fervor. Mas lá em casa, eu xingo, eu dou pontapé, eu sou ignorante, eu sou encravado,
meus vizinhos não gostam de mim, miserável, você precisa se converter. Você está só compondo membresia e sujando as vestes da igreja. Se comprometa com o Evangelho, tenha compromisso com a igreja e viva para a glória de Deus nesse ambiente saudável, espiritualmente reformado, que quer produzir glória a Deus e fortalecer a sua fé. Amém? Deus, nós bem sabemos que não é por nós, por nossa força, não é para nós, do nosso jeito, é no poder da sua palavra, é na ação do seu Espírito Santo. Por isso nós pedimos, opere no meio do seu povo, Senhor, encorajando-os, Deus, orientando, pulindo, lapidando, e que nós venhamos estar dispostos, ó Deus, a termos um compromisso, porque fomos atraídos pelo Senhor a isso. O Senhor pagou um preço, nós entendemos aquele sacrifício, aquele sangue aspergiu em nós, nos purificando de todo pecado, e porque eu sou livre do pecado, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero me empregar no seu reino, no seu evangelho. Ó Pai, venha purificar a sua igreja, traga à tona os pecados encobertos, não para vergonha, mas para confronto, arrependimento e abandono dos pecados, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa operar em nós, através da sua palavra, e através de nós, para a pregação da sua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, perdoe-nos e ensine-nos, com graça e misericórdia nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, irmão. Que a palavra de Deus te encoraje a ser obediente, tendo compromisso, sendo comprometido com o verdadeiro evangelho. Você não foi chamado para ser só um número na igreja, mas foi chamado para ser uma pessoa colaborativa, que deve se empregar para glorificar a Deus e edificar os santos, anunciando as boas novas do evangelho. Oração silenciosa. Sim, estamos encerrando.